Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal O Mundo da Incerteza. Hoje trazendo aqui mais um vídeo de biografia. Dessa vez vamos falar um pouco do maior físico da história, pai da física moderna e um dos primeiros cientistas da era moderna, Sir Isaac Newton. Newton nasceu em Woolsthorpe no dia 25 de dezembro de 1642, no antigo calendário juliano, o que equivale a 4 de janeiro de 1643 no nosso calendário gregoriano. Seu pai morreu 3 meses antes de seu nascimento, e ele foi cuidado por sua mãe, Hannah Newton, nos primeiros 3 anos de vida. Depois ele foi para a casa de sua avó materna, Margaret, pois sua mãe tinha se casado novamente. Newton teve uma infância solitária e triste. Odiava seu padrasto, e inclusive há escrituras de sua infância onde Newton descreve um sentimento de queimar sua mãe e seu padrasto. Newton era quieto e antissocial, passava o dia inteiro sozinho. Dos 12 aos 17 anos, Newton estudou no colégio The King's School. Sua mãe tentou tirá-lo e fazer dele um agricultor, mas por apelo do colégio, ele terminou seus estudos. Newton já mostrava uma grande facilidade com a matemática, estudando muitas vezes por conta própria geometria e aritmética. Especula-se que ainda na adolescência, Newton tenha estudado latim, grego e a Bíblia. Após o colégio, Newton entrou no Trinity College de Cambridge, uma das mais renomadas universidades do mundo. Se formou em 1665, foi orientado pelo grande matemático Isaac Barrow, e durante sua graduação recebeu influências de grandes pensadores iluministas, como Descartes e John Wallis. Também estudou os teoremas de Fermat, os trabalhos de Galileu, Euclides e Kepler. Já em 1663, formulou o teorema que hoje é conhecido como binômio de Newton, e em 1665 escreveu sobre séries infinitas, que mais tarde ele lapidaria criando o cálculo diferencial integral. Em 1666, devido à peste negra, Newton mudou-se para a casa de sua mãe, onde em 1668 desenvolveu o primeiro telescópio de reflexão, cujo leva o nome de telescópio newtoniano, e também o teorema binomial. Foi nesse ano também que, segundo o mito, uma maçã caiu na sua cabeça e ele chegou à conclusão que a mesma força que faz a maçã cair na Terra é a que prende a Lua em órbita, chegando na sua gravitação universal. Mas o que tudo indica, isso não passa de um mito. Em 1669, se tornou professor lucasiano de matemática de Cambridge, cargo hoje ocupado por Stephen Hawking. Em 1672, entrou para a Royal Society. Entre 1666 e 1672, Newton fez amplos experimentos de óptica, provando que a luz branca era formada por 7 cores, e discorreu sobre o fenômeno da refração. Newton criou a identidade de Newton e o método de Newton, além de ter sido o primeiro a usar coordenadas polares. Em 1684, Newton, em conversa com seu amigo e astrônomo Edmund Halley, afirmou que resolveu o problema da órbita de planetas sobre uma força de 1 sobre o quadrado da distância, deixando Halley chocado. Um ano mais tarde, Newton chega à sua famosa gravitação universal e publica: Newton mostra que corpos atraídos por uma força que é inversamente proporcional ao quadrado da distância transcrevem uma órbita elíptica, e Newton mostrou que essa força é a força gravitacional. Em 1687, Newton publica a obra mais importante da física, o Principia Mathematica, onde discorre sobre a sua lei da gravitação universal, ligando-a com as leis de Kepler, e apresenta as suas famosas 3 leis da dinâmica. A primeira lei é a lei da inércia. Qualquer corpo tende a permanecer em seu estado de movimento inicial até que uma força haja sobre esse corpo, alterando seu estado de movimento. Em suma, se estiver em movimento retilíneo e uniforme, continua em movimento retilíneo e uniforme. Ou se estiver em repouso, continua em repouso.
A segunda lei mostra tal força. Mostra o que é preciso para retirar um corpo de seu estado de inércia. Newton mostrou que a variação do momento, ou seja, a variação da velocidade, se dá através de uma força e ela é diretamente proporcional à sua massa e à taxa de variação da velocidade no tempo, a qual chamamos de aceleração. A terceira lei, que é uma consequência da conservação de momento, nos diz que para cada força de ação há uma força de reação, com o mesmo módulo e direção, mas sentido oposto. O princípio matemática liga a matemática com a física e a astronomia, demonstrando o movimento dos corpos no céu e na Terra. Em 1693, publica sobre o cálculo diferencial integral, criando uma imensa disputa com o matemático Leibniz, que havia publicado os mesmos resultados 9 anos antes, em 1684. Por enorme pressão política de Newton, em 1699 a Royal Society considerou as obras de Leibniz um plágio. Entre 1687 e 1690, Newton foi membro do Parlamento Britânico. Em 1696, tornou-se funcionário da Casa da Moeda. Foi eleito em 1699 sócio na Académie des Sciences da França e em 1703 se tornou presidente da Royal Society. Newton se mostrava cada vez mais um político. Em 1704, publicou seu mais notório trabalho de ótica, o Optics, onde mostra um estudo detalhado de refração, reflexão e dispersão, além de defender a teoria da luz ser composta por partículas. Em 1707, publicou Arithmetica Universalis, sobre análises geométricas. Newton faleceu no dia 20 de março de 1727, devido a complicações nos rins, e foi enterrado na abadia de Westminster, juntamente com nobres e reis. Newton foi um dos precursores do Iluminismo, mantendo correspondência com o filósofo John Locke. Além disso, também foi um brilhante alquimista. Newton era extremamente religioso. Em sua vida, traduziu a Bíblia do latim para o inglês diversas vezes, além de criar interpretações. Newton acreditava que o tempo era algo absoluto e que iniciou há 6.000 anos atrás, quando Deus criou o universo, e que o céu era governado pela mecânica celeste e, sobretudo, por Deus. Newton, estudando o livro bíblico do profeta Daniel, chegou à conclusão que o mundo iria acabar por volta de 2060. Newton participava de uma sociedade secreta chamada de Rosa Cruz, uma sociedade de alquimistas que acreditavam poder se comunicar com anjos e espíritos, além de buscarem o elixir da vida eterna. Essa sociedade influenciou imensamente a visão filosófica de Newton. Newton era de difícil convivência, antipático e ao ganhar poder foi ficando cada vez mais frio. Acusou injustamente Leibniz de plágio, praticamente destruindo sua carreira, e brigou com seu ex-amigo e também de difícil convivência Robert Hooke, o qual Newton substitui no cargo de presidente da Royal Society após sua morte. E Newton, como primeiro ato, mandou retirar o quadro de Hooke da parede de presidentes e queimar. Além de abusar do poder, também há especulações que Newton era corrupto. Mesmo com uma personalidade difícil e alguns feitos na vida pessoal não tão legais, Newton foi um gênio e revolucionou a ciência, criando as bases da física e também da matemática e astronomia. As leis da mecânica, ótica, mecânica celeste, cálculo, tudo isso se deve a Newton. Newton, ao lado de Einstein, é o ícone da física e foi extremamente importante para a evolução tecnológica e científica da humanidade. Bem, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que gostaram. Se gostaram, deixe um joinha. Se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva. E até o próximo vídeo.